Uma boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Acolhemos a todos com muito carinho neste 31 de outubro, dia da Reforma Luterana. Acolhemos as pessoas aqui presentes na igreja, bem como aqueles que nos assistem no Facebook e depois também no YouTube. Hoje nós lembramos 503 anos que Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, no templo. A imagem que nós temos aqui, que Lutero fixa as 95 teses na porta do templo do castelo de Wittenberg. Isto gerou uma grande mudança na história, não apenas na igreja, mas em toda a sociedade. Hoje tivemos feriado aqui em Porto Xavier, Porto Lucena, em Roque Gonzales e São Paulo das Missões, portanto, 4 das 5 comunidades que compõem a nossa paróquia. Hoje nós teríamos o nosso dia paroquial da igreja, lá na comunidade Apóstolo Paulo, de Rincão Comprido. No entanto, devido a esta pandemia, para evitar aglomeração, nós teríamos palestra, almoço, culto de Tomé, Santa Ceia, então uma programação completa, mas em virtude desta pandemia, estamos aqui celebrando. Quero saudar e acolher a cada um, a cada uma, com as palavras de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesta palavra, principalmente, temos o fundamento também da reforma. Quando ouvimos sobre a palavra graça, a compreensão do presente de Deus, que a salvação é um presente para a nossa vida. Também por orientação da igreja e do sínodo, nós vamos cantar menos hinos hoje, apenas 2, os outros hinos serão apenas tocados. Então, o primeiro hino, cantaremos, nosso encontro vai ser abençoado. Quem quiser só ouvir, também pode ouvir. Então, também com os cuidados para não projetarmos, caso alguém esteja contaminado, então os cuidados, Então o nosso encontro vai ser abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós
Convido a quem pode a colocar-se em pé. Celebramos em nome do nosso Trino Deus, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Humildemente confessemos os nossos pecados. Misericordioso Deus, confessamos que somos pessoas pecadoras, que carecemos da Tua graça e do Teu perdão. Temos falhado na tarefa de ser Teus discípulos fiéis. Invertemos a Tua lógica, seguimos a lógica do mundo, esquecemos a loucura da cruz de Cristo que nos trouxe nova vida. Não temos nos esmerado em sermos bem-aventurados e nem temos promovido bem-aventuranças no mundo. Perdoa a nossa falta de comprometimento, do nosso descaso para com a vida digna. Perdoa-nos quando não somos humildes, nem pobres de espírito, nem mansos. Perdoa-nos quando somos injustos ou nos calamos diante das injustiças. Perdoa nossa falta de misericórdia, nossa desobediência a Ti, nossa maldade. Perdoa-nos quando não nos empenhamos em fazer a paz. Em Teu perdão, Senhor, transforma-nos. Que Teu perdão nos anime a ser e promover beatitudes. Por Jesus Cristo. Amém. Como palavra da graça, o apóstolo Paulo nos diz: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Perdão e liberdade em Cristo. É o que vos anuncio, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmista nos diz: ó Eterno, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim e me responde. Tu disseste: venha me adorar, e eu respondo: eu irei te adorar. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo, ó Deus meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandonas. Tem, Senhor, piedade. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Glória, glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus, que te manifestas nas coisas loucas e te revelas na fragilidade, envolve-nos com tua misericórdia e justiça. Ensina-nos a te servir com a totalidade do nosso ser. Ajuda-nos a ser bem-aventurados e a traduzir as bem-aventuranças na ação de cada dia. Comprometemo-nos, Senhor, com a Tua causa. Inspira-nos com o Teu Evangelho. Dá-nos coragem para testemunharmos, para vivermos a Tua palavra. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Vamos nos assentar. Ouviremos a primeira leitura bíblica, da qual também será feita a mensagem, Gálatas 5, 1 a 11, que Marileia vai fazer para nós. Gálatas 5, 1 a 11.
Podes vir aqui em cima, assim. Está. Firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito, isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? E se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldades para ninguém. A palavra de Deus é semente que, devidamente semeada, irrigada, cultivada, cresce, germina, produz muitos frutos. A tua palavra é semente. Ouviremos a palavra do Evangelho, conforme Mateus capítulo 5, versículos 1 a 10, que nos dizem: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus tem misericórdia deles. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz,
pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Felizes são vocês, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui a palavra. Bem-aventurados os que ouvem e creem na palavra do Deus eterno. Aleluia. Ouviremos o próximo hino também, tocado ao orarmos, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo venha e permaneça com cada um. Hoje lembramos os 503 anos em que Lutero fixou as 95 teses na porta do templo do castelo de Wittenberg. Certamente não preciso contar toda a história de Martim Lutero aqui. Certamente já conhecemos a história, já assistimos o vídeo, né? Também no Face e outros canais, né? Então a história nós já conhecemos. Ou se alguém ainda quiser o link para assistir no YouTube, a gente pode repassar mais tarde. Os textos das leituras bíblicas para a mensagem, para a pregação do dia de hoje, em especial Gálatas 5:1, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. A leitura de Gálatas lembra um enfrentamento que o apóstolo Paulo teve na sua comunidade na Galácia com algumas pessoas que estavam ensinando outras coisas que não faziam parte da fé cristã. O apóstolo Paulo se contrapõe duas opiniões, duas religiosidades diferentes dentro da sua comunidade. Uma falsa, outra verdadeira. O que ele expõe justamente isso, que Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. A ênfase do apóstolo Paulo não é tanto sobre a libertação dos pecados que Cristo veio trazer, mas ele enfatiza justamente a libertação da nossa própria consciência da culpa do pecado. Ou seja, ele quer que nós realmente deixamos de lado as nossas
culpas, para que a consciência fique tranquila para com Deus. A ênfase de Paulo é justamente a libertação do pecado. Mas aqui, nesta comunidade, aqueles membros que faziam parte desta comunidade, haviam alguns que já pertenciam ao judaísmo anterior e outros que foram entrando na comunidade de outros povos, de outras culturas. E aqueles que pertenciam ao judaísmo queriam manter alguns costumes que eles ainda tinham. A circuncisão, que é um sinal externo. Em outro texto também fala sobre não consumir a carne de porco. Enfim, alguns costumes que haviam lá no judaísmo, e agora nesta comunidade então começa a haver um embate entre estas duas linhas. Aqueles que querem manter os costumes anteriores e aqueles que, conforme o apóstolo Paulo e Cristo, acham que isto já não faz mais parte para conseguir a salvação. E isto se coloca justamente duas situações diferentes. Aqueles que queriam manter estes costumes também têm por trás disso uma crença, uma fé, que coloca o seguinte, que a salvação pode acontecer por obras, por aquilo que nós fazemos, que as nossas atitudes vão agradar a Deus. Mas aqui, justamente o apóstolo Paulo coloca que é diferente, que quando nós aceitamos a Cristo, nós reconhecemos que nós não podemos nos salvar sozinhos, que não existe uma escada para a nossa própria salvação, que não são as nossas obras que vão agradar a Deus, que não é aquilo que nós fazemos que vamos ser salvos. E o apóstolo Paulo coloca que é necessário fazer esta escolha, vivenciar a fé cristã, a graça, o presente que Deus nos dá da salvação, que somos totalmente dependentes de Deus e de Cristo para a nossa salvação, que a salvação acontece somente em Cristo, pela graça e pela fé. Mas aí a pergunta que vem, mas então as boas obras, onde ficam? As obras são frutos da fé. A nossa fé, as nossas obras são um agradecimento pela fé que Deus nos dá. Ou seja, nós não fazemos algo bom para tentar agradar a Deus, mas sim porque a nossa fé manda fazer incondicionalmente, vivenciar os frutos do amor e da salvação. É isso que o apóstolo Paulo enfatiza justamente o Cristo na cruz, pois Ele entrega a sua vida por nós, já fez o sacrifício final. Aqueles costumes, seja a circuncisão, sejam outros costumes, são atitudes humanas, não são atitudes divinas. Ou seja, é uma tentativa de agradar a Deus. São obras, são servidão. E Cristo vem trazer justamente a liberdade. Todo mundo tem que escolher. E diante da cruz nos colocamos humildemente e reconhecendo a dependência que nós temos de Deus, que nós temos de Jesus. E são justamente
esses textos que falam da liberdade que Cristo nos libertou, que Martim Lutero mudou o seu pensamento. Lutero, na época de Lutero, também há muitas coisas parecidas com o tempo de hoje, em especial o medo. Na época de Lutero, o medo era muito vigente. O medo de que os turcos avançassem sobre a Europa, que era cristã, o medo por causa das epidemias, que infelizmente também vivemos em parte hoje em dia, epidemias que causavam mortes de muitas e muitas pessoas, transformações econômicas, transformações científicas, ou seja, começavam-se as ideias de que a Terra não era mais o centro do mundo, mas o Sol, um dos centros, Também transformações geográficas com a descoberta da América. Então, tudo isto causava pensamentos de medos, de como interpretar este mundo que está mudando tão rápido para aquela época, do ano 1500, Então, imaginemos há 500 anos atrás, todas estas transformações. E não faltavam aqueles que diziam, isto é sinal do fim do tempo, isto é o sinal de que o juízo está chegando. Então, tudo o que estava mudando naquela época. E se interpretava Deus e Jesus como um Cristo Deus juiz, um Deus que aterrorizava as pessoas, e que as pessoas sempre se perguntavam, será que eu já fiz o suficiente para que Deus se agrade de mim? Se eu morrer amanhã, será que Ele vai me receber? E justamente esses medos fizeram que Lutero deixasse do seu estudo de direito, seu pai queria que ele fosse advogado, ele deixou isso e foi para um mosteiro. Foi então se preparar para ser padre. E logo que ele estava lá, então, tendo acesso às Sagradas Escrituras, ele descobre sobre a liberdade. O justo viverá por fé. A justiça de Deus que se revela na fé. E assim, então, ele começa a compreender o que está errado na sociedade, na igreja, na época. Em especial, a compra da indulgência, ou seja, comprar o perdão de Deus, comprar uma cadeira no céu. Então, Lutero se depara com esta situação. A igreja era detentora da salvação. A igreja era detentora do perdão. E assim, Lutero percebe que não era bem assim. Por isso ele foi acusado de heresia, foi condenado, perdeu os seus direitos de cidadão. Mas foi justamente, ele descobriu tudo isso, chegou a esta conclusão, estudando, interpretando as Sagradas Escrituras. Ele lia, ele compreendeu a partir deste novo óculos, a partir desta nova mentalidade, que Deus não é juiz, que Deus não é carrasco, mas Deus é amor. Assim ele compreende novamente a essência das Sagradas Escrituras. Lutero diz o seguinte: a Bíblia é como uma manjedoura. Se nesta manjedoura nós não encontramos Jesus, o que sobra na manjedoura? Sobra a palha.
Portanto, na Bíblia precisamos encontrar Jesus. Quem não encontra Jesus na Bíblia, encontra apenas palha, conforme Lutero nos ensina. Então a Bíblia, conforme Lutero, e é o que ele quer deixar para cada uma de nós, que na Bíblia nós precisamos encontrar Jesus. Tantas e tantas pessoas, quando leem a Bíblia, encontram tantas outras coisas. Encontram armas, encontram condenação, encontram, conforme Lutero, apenas palha. Na Bíblia precisamos encontrar Jesus. Lutero compreendeu esta liberdade, tanto que ele mudou o próprio nome. Lutero, originalmente, era Luder. L-U-D de dado E-R. Luder, em alemão se lê Luda. Para quem ainda lembra o alemão, né? Luda, o que significa? Du bist ein Luder. Tu é um preguiçoso, vagabundo, coisa assim, né? Então ele mudou o seu nome para Eleutérios, que é o liberto. E depois então Lutero, o liberto. Ele vivenciava esta sua liberdade no dia a dia. A liberdade que provinha justamente das Sagradas Escrituras. Ele compreendeu o perdão de Deus, compreendeu a salvação que vem de Deus. Portanto, quem é seguidor de Lutero, se bem que Lutero não queria que houvesse uma igreja, uma religião luterana, ele queria apenas reformar o que estava errado na época, mas é justamente ser liberto, em poder compreender a liberdade para que Cristo nos libertou. Como Lutero diz em sua tese, apenas o sacerdote pode anunciar o perdão e não dar o perdão, porque Deus já nos perdoou. Conta-se uma história que havia um rei, ele causava muita polêmica. Ele fazia prisioneiros de guerra, levava os prisioneiros para um grande salão e dizia para eles: olhem para a sua direita. Lá haviam vários soldados dele com arco, com flechas, com lanças, esperando para dar um fim naqueles prisioneiros de guerra. Aí ele dizia: olhem para a sua esquerda. Lá tinha uma porta totalmente preta, com algumas caveiras, uma porta de 4 metros de altura, enorme, que só olhando para aquela porta já dava medo. E aí então, para cada um dos seus prisioneiros, ele dizia: vocês querem enfrentar as flechas dos soldados ou querem enfrentar aquela porta negra? Abrir e entrar e ficar preso lá dentro. E todos eles chegavam perto da porta, davam meia volta e enfrentavam as flechas dos soldados. Ou seja, ninguém teve coragem de enfrentar aquela porta. Depois de muitos e muitos anos, um daqueles soldados acabou, as guerras terminaram, ele acabou ficando lá naquele castelo com o rei, fazendo a limpeza por ali. O rei chegando, então ele resolveu perguntar ao rei, mas com todo o respeito, né? O que havia do lado daquela porta, do outro lado daquela porta.
Então o rei disse: vai e olhe você mesmo. Com medo, ele foi, com muito medo, abrindo bem devagarzinho aquela porta. Quando ele abriu, começou a ouvir uma claridade, um cheiro de mato. Quando abriu mais, viu que era uma estrada, um caminho que dava para a liberdade, para poder ir embora, para ir seguir a sua própria vida. Quantas vezes encontramos esta porta negra na nossa frente? Quantas vezes não conseguimos passar por estas portas? Preferimos outros sofrimentos? Quais são as nossas escolhas? O nosso evangelho do dia de hoje, Jesus enxerga uma situação difícil, uma nova realidade que Jesus coloca para as pessoas, um olhar solidário, as bem-aventuranças. Ele diz: vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados também significa vocês são abençoados. É uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, também uma palavra de desafio. Bem-aventurados. Bem-aventurados as pessoas que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. As pessoas que choram, pois Deus as consolará. As pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. As pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois deixará completamente satisfeitas. As pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. As pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. As pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. As pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. É o que nós buscamos em Deus, o seu reino, a salvação, a vida eterna. E assim, Jesus diz a cada um e a cada uma de nós: bem-aventurados, vocês são bem-aventurados. Quando vivenciamos a nossa fé, quando encontramos nas Sagradas Escrituras o Cristo, quando vivenciamos a liberdade que Ele nos libertou. E assim continua valendo o dito do apóstolo, de Martim Lutero: Ecclesia semper reformanda, igreja sempre em reforma. Que assim também os nossos conceitos, que a nossa vida, a nossa fé, sempre possa estar em reforma, como aquele vaso, aquele barro que é moldado por Deus. Que assim possamos vivenciar a liberdade que Cristo nos trouxe. Amém. Confessemos a nossa fé. Quem quiser se colocar em pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar. A pequena sabe que daqui a uns dias ela vai ser batizada aqui, né? É ela que vai ser batizada, né? Então ela já está procurando, né? Sei. A oferta do dia de hoje, o Sínodo destina para o Fundo de Missão e Educação e Diaconia. Então, para este fundo do Sínodo de Diaconia, vai a oferta do dia de hoje. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores. Durante a oferta, vamos cantar o hino Deus é Castelo Forte, bom? O hino de Lutero. Então este é o segundo hino que nós vamos cantar, lembrando o hino de Lutero. Deus é castelo forte, bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento, o rei infernal, as trevas do mal, com todo o poder, e a astúcia quer vencer, igual na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos, pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está, por uma só palavra
Convido para um momento de oração, quem puder se colocar em pé. Misericordioso e eterno Deus, gratos somos que podemos nos reunir em Teu nome, vivenciando a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Que o apóstolo Paulo traz esta mensagem, Martim Lutero enfatiza novamente, e assim, atualmente, precisamos sempre lembrar novamente, para a liberdade que somos libertos, para o perdão, para a salvação. Misericordioso Deus, a nossa intercessão por este tempo de pandemia, para que possa logo passar, que as pessoas não fiquem enfermas, que possa ser isto passageiro. Aqueles que estão enfermos, que possam ser fortalecidos. Da mesma forma, a nossa oração por todos aqueles que estão enfermos de outras doenças, da mesma forma aos enlutados, que guardam com carinho, com saudade, com luto, aqueles que partiram. Bondoso Deus, pela situação climática, que a chuva possa vir no tempo certo, para que aqueles que semeiam possam fazer colheitas, tirando o seu sustento. Bondoso Deus, a nossa oração pelas famílias, que possam ser unidas pela Tua Palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que és maravilhoso, cheio de amor, que governas maravilhosa e amigavelmente, que nos levanta quando nos rebaixas, que nos fazes justos quando de nós fazes pecadores, que nos levas ao céu quando nos atira ao inferno, que nos dá a vitória quando permite que nós sejamos vencidos, que nos consola quando nos deixa enlutado, que nos faz alegre quando nos deixas gritar, que nos faz cantar quando nos deixa chorar, que nos fortalece quando sofremos, que nos torna sábios quando faz de nós tolos, que faz de nós ricos quando nos envia pobreza, que nos faz senhores quando nos deixa servir. Oremos como Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos assentemos. Nossos avisos, amanhã, então, teremos a parte da manhã, às 10 horas, culto. Aliás, amanhã é dia 1º. Em Porto Lucena, às 8h30, na Ponte Boa Vista, às 10 horas. E no dia de finados, então, teremos culto na linha Depósito, às 10 horas. E aqui, ecumênica, celebração ecumênica de finados, na comunidade católica Nossa Senhora dos Navegantes, às 19 horas. Então, junto com o Padre, estaremos celebrando e lembrando os nossos finados, aqueles que partiram do nosso meio. Então, não será de manhã lá na capela próxima ao cemitério, como era nos anos anteriores. Então, hoje será, aliás, neste ano, no dia de finados, segunda-feira, será à noite, 19 horas, aqui na comunidade católica Nossa Senhora dos Navegantes. Nosso próximo culto aqui em Porto Xavier
no outro domingo, dia 8, que era para ser com a confirmação, mas então está sendo adiada para o próximo ano, né, a confirmação, infelizmente, né, devido a esta pandemia. Então teremos culto normal no dia 8 às 9 horas. No dia 8 às 9 horas, nosso próximo culto. Cantemos, aliás, podemos acompanhar, apenas será tocado, né, a oração, aliás, a bênção da Irlanda. Quem quiser acompanhar a letra, então pode acompanhar, mas então, evitando o canto, né? Duas vezes. Convido quem pode colocar-se em pé para um momento de bênção, bênção que o Deus Todo-Poderoso vem nos dar, a bênção que é a força para a vida. E assim também podemos fazer o gesto de acolhida da bênção, quem quiser fazer. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na paz do nosso Deus, servindo a Ele com gratidão, com alegria, na certeza de que somos libertos. Somos libertos do poder do pecado, que Jesus se entregou por cada uma de nós. Que esta possa ser a nossa liberdade, nossa libertação, e também poder, com os frutos da fé, servir a Deus e ao próximo. A todos um abençoado fim de semana, né? Que também possamos ir aos cemitérios, visitar nossos entes queridos, levar flor, né? Mas não flor apenas para os mortos, também para os vivos, né? Então, a todos uma boa noite, vão na paz do Senhor e o sirvam com alegria. Obrigado pela presença de todos, também aqueles que nos assistiram. Vamos na paz do Senhor.